Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Entre Nós, um espaço onde a gente fala de vida, superação, fé. Eu sou Cristiane, subprocuradora, advogada e empresária do ramo de seguros. Eu sou a Bruna, psicanalista, vocês já estão acostumados com nós, aqui todo mês, falando de assuntos e abordando assuntos incríveis. E esse mês, né, Cris? O assunto é super necessário, polêmico, e nós temos um convidado muito especial, né, Cris? Verdade. Quem que é? Então, está aqui o pastor Marcos Kopesca, abrindo o jogo sobre relacionamentos tóxicos. Ele também é autor de um livro com esse mesmo título. Pastor, se apresenta pra gente. Olá, eu sou o pastor Marcos Kopesca, em Marília mais conhecido como Kopesca, né? E eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente, mas minha trajetória de ministério se dá muito nesta área de ajuda a famílias, a casais, a pessoas que estão sofrendo emocionalmente, existencialmente. Então, é um trabalho que eu diria bem pastoral mesmo, bem de socorro. Sou formado em teologia, mas também pós-graduado em saúde mental e psicopatologias, pós-graduado em terapia familiar sistêmica, tudo para ajudar famílias, e agora estou quase concluindo a terceira pós-graduação em superação e resolução de conflitos. Então, mediação de conflitos, né? Então, todo esse preparo e tal é justamente para estender a mão a pessoas que precisam dessa ajuda. Entre tantas histórias e desafios, entre sonhos e conquistas, Entre nós, mulheres fortes, decididas e guiadas pela fé. conversamos sobre as dores e delícias da vida moderna. Aqui, abrimos nossos corações, discutimos nossos dilemas e celebramos as nossas vitórias. Sejam bem-vindos ao Entre Nós. Um espaço de reflexão, amizade e fé. Ajuda. No Ministério Pastoral, com certeza, o senhor diversas vezes teve se deparando com situações de pessoas vivendo situações bastante difíceis, né? E se especializar e se capacitar para isso, não só na palavra de Deus, mas também na questão emocional, porque nem tudo é espiritual, né? Sim. É muito importante. Corpo, alma e espírito. Isso mesmo. Exato. Pastor, a gente está muito contente, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente sobre esse assunto tão relevante. E a gente vai partir já para o nosso primeiro bloco, que a gente não quer perder tempo hoje, que tem muita coisa que a gente gostaria de saber. Legal, e eu queria que o senhor vamos lá. já falasse para nós. Pastor, o que é exatamente um relacionamento tóxico? É algo que nasce com a pessoa ou a pessoa vai desenvolvendo no relacionamento com o decorrer do tempo? Conta um pouquinho para a gente. A gente costuma dizer que um relacionamento tóxico nasce com pessoa ou pessoas tóxicas. Então, pelo menos um no relacionamento está mal resolvido consigo mesmo, né? E aí é lógico que onde ele estiver, a relação fica tensa. A gente costuma dizer, de uma forma mais didática, que relacionamento tóxico é quando pensando todo o trabalho que eu tenho feito e vou direcionar, colocar o foco em namoro, noivado e casamento. Existem pessoas que, por algum motivo, são mal resolvidas em alguma área da vida. Isso não é uma crítica, né? Mas é um fato. Pessoas que não ajustaram o eu para um dia partir para o nós, né? Que é o namoro, o noivado ou o casamento. Então, no relacionamento tóxico, ou um está se empoderando e o outro perdendo forças, perdendo incentivo de vida, autoestima, por fim, está diminuindo. Ou então, os dois estão sofrendo e se perdendo, e perdendo energia para continuarem juntos. Então, em ambas as situações, a gente chama isso de uma relação tóxica. Alguém está se adoentando, ou então
os dois estão se adoentando e, por vezes, com filhos no casal, todos estão se adoentando, pasme, até o cachorrinho, né? Existem estudos sobre isso, que até os animais notam que a família não está bem. Entendi. Pastor, um relacionamento tóxico e um relacionamento difícil tem diferença? Tem diferença. O relacionamento difícil tem muitas vezes a ver com ajustes, algo que pode ser feito, trabalhado, e com disposição dos dois. Num relacionamento tóxico, por vezes, existe uma dificuldade muito grande de alguém reconhecer, principalmente o ofensor. O ofensor. A gente chama isso de o paciente identificado. A pessoa que está na pauta, né? no olho do furacão, e a gente vê claramente essa pessoa é o problema, ou tem as prerrogativas de estar intoxicando a relação. Então, há essa diferença. Por vezes, um agressor ou alguém que está envolvido com a violência, seja ela psicológica ou física, né? Violência, quando a gente chama de tortura psicológica, isso é dos sintomas de uma relação tóxica. A pessoa normalmente não reconhece. Começa por aí, né? A pessoa não reconhece que está produzindo um relacionamento destrutivo, destruindo a relação, destruindo o casamento, destruindo a família. O senhor acha que pessoas que já vieram de uma família totalmente desestruturada, que desenvolveram ansiedade, depressão, elas têm mais tendência a se relacionar com pessoas tóxicas? Ou de ser a pessoa tóxica? Ou de ser a pessoa tóxica, se envolver com talvez pessoas de personalidade narcisista? Tem. Vamos depois falar sobre isso. O vício de amar e repelir. Tem gente que traz consigo o vício de amar. Ele vai, estranhamente, ter a tendência de se relacionar com quem tem o vício de repelir. Existe até uma comparação assim, muito esdrúxula, mas uma comparação que eu achei legal. Um palestrante diz assim, existe um cachorro e uma pulga com as antenas ligadas. A pulga procura o cachorro para sugar, né? E, de repente, ela encontra o cachorro, né? E começa a sugar. Só que, dali um tempo, ela descobre que é outra pulga, não é o cachorro. e parte para outra relação, e depois outra, né? Está sempre com a antena ligada, procurando sugar alguém, emocionalmente, até financeiramente. Sugar. O viciado em repelir. Ele ama intensamente e conquista. E depois da conquista se afasta. Como se fosse suprir uma falta. Exatamente. No consultório a gente percebe, inclusive eu já ouvi várias pessoas também falando que mulheres que não tiveram a presença do pai na infância, geralmente buscam um relacionamento e acabam se envolvendo em relacionamento tóxico, porque é como se ela quisesse suprir aquela falta daquele pai que ela não teve. Sim. E isso é verídico, o senhor fala sobre isso no seu livro? Sim. Inclusive, tem um capítulo sobre efeitos transgeracionais. É a ideia do tóxico que produz mais tóxico para outra geração e depois para outra. Não que isso seja uma regra, né? Mas existem tendências. E quanto antes alguém descobre essas tendências, tanto antes vai salvar um futuro relacionamento,
né? E a si mesmo, né? E a Porque si se mesmo. a pessoa consegue se identificar, se tratar, e quando ela for se envolver com alguém, ela vai se envolver com alguém que provavelmente não tem essas características, porque ela vai conseguir perceber Sim. que alguma coisa está fora do normal e ela vai ter um respeito aos limites dela própria para não permitir que isso seja feito com ela, né? Sim. Eu acredito que também quem se envolve em relacionamento tóxico acha muito normal esse excesso, talvez, de cuidado da pessoa, do companheiro ou da companheira que tá ali aprisionando. Ai, não, essa roupa você não pode usar. Não, a gente não vai... A gente casou agora, a gente não vai mais na casa dos amigos, a gente não vai mais frequentar a casa dos nossos familiares. Então, vem de forma sutil, assim, a pessoa vai se acostumando com aquilo e fala assim, eu acho que é cuidado, né? Não é exagero, eu acho que ele me ama, é cuidado, ela tá cuidando de mim, por isso que ela tá me prendendo aqui. Quais são os sinais mais claros de um relacionamento tóxico? Bom, vamos por aqueles que já citamos aqui. O chamado apego ansioso. É quando alguém na relação, pode ser ele ou pode ser ela. A gente normalmente diz ele, mas é generalizando. Sim. Né? Pode ser ele, pode ser ela. Alguém diz assim, eu não consigo viver sem você. Né? Para mim, a vida acabaria, perderia o sentido viver sem a sua pessoa. Dizem que o amor tem tudo a ver com respiração. Né? No começo do namoro, ela diz, meu bem, você me tira o fôlego. Né? 20 anos depois de casado, sai para lá porque você me sufoca. Então, o apego ansioso é o sufoco. É aquela ideia assim do amor por imposição. Liga toda hora, 10 vezes ao dia, manda várias mensagens ao longo do dia e, por exemplo, digamos que ela mandou 3 mensagens e ele demorou a responder porque está no trânsito, ela já manda a 4ª mensagem. Aonde você está? Com quem você está? Por que você não respondeu a mensagem anterior? É um ciúmes fora do controle, é uma insegurança fora do normal e realmente sufoca o relacionamento, é o apego ansioso. Mário Quintana, escritor e poeta, diz o seguinte, o amor não prende, não aperta, não sufoca, porque quando vira nó, já deixou de ser laço. Então, é o apego ansioso, o primeiro deles. Depois, a manipulação e posse. A ideia é assim, você é minha posse, é propriedade, né? Em nome do amor. E sempre diz, eu te amo, mas é minha posse. Um dado interessante é que 52,2% das mulheres brasileiras que sofrem com o machismo, posse, manipulação, são mulheres estáveis no mercado de trabalho, são bem resolvidas profissionalmente. E por que vem, então, essa perseguição dentro do lar e do casamento? É a ideia que se tem de que ela não pode ser superior a mim, ela não pode ter mais do que eu. Sim. Então, tem maridos que tiram o incentivo profissional, intelectual Sim. da sua esposa e fazem questão, por exemplo, de que ela fique mais desarrumada, menos atraente, Isso. para que ele se empodere com as perdas dela. Isso é extremamente tóxico, é um sintoma muito comum. O ciúme patológico é outro sintoma, aqueles traços de delírio, né? De alguém que vasculha todas as redes sociais da pessoa com quem está se relacionando todos os dias, contrata um detetive para seguir a esposa ou o esposo, expressões de
coleguismo ou de cumprimento já podem ser aquele combustível para explodir a ira, a raiva, o extremo ciúme, né, que pode levar ao homicídio, até seguido de suicídio, por exemplo. Existe um ciúme ocasional, aquilo que é reativo, aquilo que pode ser um momento por causa de uma situação de insegurança na relação. Mas o patológico tem origem, que a gente diria, psicológica, é uma paranoia, né? É um delírio. Também outro sintoma comum, eu vou colocar alguns aqui, são vários, né? Mas a indiferença e desprezo. Aí não há brigas, não há agressões, mas há silêncio intencional. O silêncio intencional, as críticas nas horas cirúrgicas da relação, né? O que mais? As falas pessimistas. E aí, aos poucos, o cônjuge vai esfriando, né? Vai perdendo a energia para amar, o querer bem, o querer amar. Perde até a própria identidade, né, se for ver, porque exatamente, ele diminui tanto, ele ou ela diminui tanto o parceiro, que a pessoa ela não se reconhece mais. Ela acha que tudo aquilo que ele fala a respeito dela, na questão da manipulação, é uma verdade, então ela não sabe mais a identidade dela, né? Ela se oprime mesmo e se retrai, se isola e vive somente para aquele parceiro ou para aquela parceira. Exatamente. O cônjuge age em silêncio como uma neblina fria, gelando o afeto, e aí a relação morre por hipotermia, né? É o gelo. Já ouviu aquela expressão solidão a dois? Sim. Né? Já. Mais ou menos o sintoma da indiferença e do desprezo. Também a tortura psicológica. Por exemplo, ameaças de suicídio, que podem ter lógica ou não. Podem ser legítimas ou não, mas como instrumento de controle. Assim, se você me abandonar, eu faço uma besteira. Se você me abandonar, eu tiro a minha vida, né? É uma forma de manipular. Sim, de prender a pessoa ali, né? Prender, exatamente. Se eu fizer isso, a culpa é sua, você que está fazendo isso comigo. Sim, exatamente. Né? Falas que dão, tipo assim, que coloca a situação de como se o outro estivesse fazendo aquilo com ele, né? Se a culpa fosse, se a culpa fosse dela ou dele que está provocando aquela situação. Eu sou agressiva sim, porque a culpa é sua. Porque se você não fizesse isso, eu não faria isso com você. Então, a culpa é sua. É aquela manipulação. É isso que eu queria perguntar para o senhor. Toda pessoa que se envolve num relacionamento tóxico, quando ela é agressora, entre aspas, ela tem esses perfis de aspecto narcisista? O senhor acha que toda pessoa que manipula, a pessoa tóxica, ela é narcisista? Porque são muito parecidos os sinais e sintomas assim, do perfil da pessoa. Não necessariamente, né? Mas o narcisismo, sim. Ele se torna um palco perfeito para isso tudo que estamos estudando. E não só no casamento ou no namoro, mas o narcisista busca espaços de brilho, de estrelismo, às custas de alguém que vai saindo de cena ou ele vai tirando de cena. Sim. Então, quem casa com um narcisista ou uma narcisista pode se dar bem no relacionamento, desde que isso vá se, como que eu diria, vá se criando a funcionalidade. Mas é muito difícil um narcisista numa relação. Então, a ideia de que em alto percentual de possibilidade a relação será tóxica. Sim. Mas não é uma regra,
Por exemplo, um narcisista que casa com uma narcisista podem se dar bem. Pode se dar bem. Os dois, um promovendo o brilho do outro. Sim. Porque se ela tá brilhando porque ela tá comigo. E ela mesma tem Sim. essa mesma visão. Ele tá brilhando porque ele tá comigo. Existe uma regrinha na terapia familiar que a gente diz assim, não existe relação perfeita e não existe família perfeita. Existe funcional e disfuncional. Sim. Aquilo que é funcional para mim pode não ser para você, ou pode não ser para você, ou pode ser, né? Mas a gente coloca um imaginário do que é a família perfeita e depois a gente sofre com isso. A gente se culpa de não conseguir essa utopia, atingir essa utopia, e também começa a acusar outros. Isso é muito comum, por exemplo, no meio evangélico. Ó, seu casamento tá errado assim. Não é que tá errado, tá funcionando, legal, deu certo, então deixa funcionar. Uhum. Eu conheci uma família onde pai, mãe e filho eram os três narcisistas. Absolutamente. Meu Deus. Era uma contação de vantagem assim, uma competição entre os três, mas eles se davam bem assim, e se entendiam, e brigavam e se entendiam sozinhos. Então não adiantava alguém tentar trabalhar com isso. Era a funcionalidade deles. Então, respondendo a sua pergunta, pode dar certo, mas é difícil. Sim. Eu imagino que se, por exemplo, a esposa não fosse narcisista, ela seria sufocada. Seria consumida pelo esposo e talvez até pelo filho, né? Porque vira uma ferramenta. Pode tanto dar certo, como também pode virar uma tragédia, né? Uma tragédia. O senhor citou aqui casos de suicídio, de homicídio. E hoje são dados que crescem muito devido ao relacionamento tóxico, ciúmes doentio, né? Que a gente... todo dia, se a gente ligar o jornal, a gente vai assistir algum caso de feminicídio, né? Sim. Porque tem crescido muito. E são pessoas que, infelizmente, se relacionam com outras pessoas. Eu comentei isso essa semana com o pessoal da minha célula. Qual que é o erro? Principalmente no meio evangélico. Nós saímos lá do grupo das crianças, entramos lá no grupo dos adolescentes, depois dos jovens, e o que a gente pensa? Eu já tenho que namorar e eu tenho que casar. Pelo menos na minha época, na minha geração, era isso. A igreja ela não ensinava o jovem a ser um jovem que vai investir nos estudos, vai trabalhar, vai se estabilizar financeiramente, vai orar, ver se é isso mesmo. Então, os cristãos... Os jovens naquela época, eu não sei se acontece ainda hoje, se envolviam com não é que qualquer pessoa, com assim, a primeira pessoa que namorava, e aí como não podia ficar namorando muito tempo, já casava, e aí que ia descobrir os traumas que aquela pessoa vinha carregando, e aí ela também já tinha traumas, porque né, a psicanálise fala que a gente vem carregando as coisas desde a infância, bagagem. A gente chega com uma bagagem. Então, eu chego com uma bagagem, o companheiro chega com outra bagagem, e aí é onde vira um alvoroço, né? Muitos... E aí, o que acontece? Muitos cristãos, naquela época, não sei se ainda existe hoje, são instruídos a não se separar, mesmo quando há agressão física. Você não pode separar, nós vamos orar. Mas o que a gente costuma falar muito aqui, que a porta da mudança abre para o lado de dentro. Então, se a pessoa ela não quer mudar e corre risco de vida, eu acho que é um ponto de se conversar, assim, de procurar uma ajuda para não virar realmente uma tragédia, né? Porque se desenvolve, sim, um relacionamento tóxico daquilo, porque são duas pessoas feridas que estão sangrando uma em cima da outra e, sim, vão ter um relacionamento deturpado, um relacionamento tóxico, e isso vai passando, como o senhor disse, de um para o outro e vira um ciclo vicioso na família e tal, e aí ladeira abaixo. Eu vou contar duas experiências rapidinho aqui. Uma delas, né, também ligado a isso que você disse, né, e também aos sintomas, né? As explosões de raiva. Uma situação. Casal, olhando assim, parecia normal e parecia que se amavam, se davam bem,
conversavam, iam juntos para a igreja, voltavam juntos, os filhos sendo criados na igreja, normal. Um dia ele disse: pastor, eu preciso conversar com você e está ficando muito urgente, né? Eu falei: pois não. Aí ele contou sobre o relacionamento e ele disse: ela tem explosões de raiva tal que ela pega uma faca e corre atrás de mim, né? Corre atrás de mim no condomínio, na rua, onde estivermos, e a parede do nosso banheiro é marcada por facas, porque eu às vezes entro e me tranco no banheiro para dormir, porque se eu sair dali, ela me mata, tira a minha vida. Aí ele disse: o que eu faço? Né? Pensando no correr atrás de faca. Na minha mente, né, a minha resposta seria essa: então corra mais rápido. Sempre mais rápido, é a lógica da defesa da vida. Mas houve um encaminhamento para um tratamento psiquiátrico. Sim. Mas ela ela é um enrolation, né? Ela foi dando respostas lá ao psiquiatra, de forma que ela recebeu alta, e mais preservando a vida, né? O relacionamento e o casamento se desfez. Legitimamente, alguém corria risco de vida. Uma outra situação de um empresário também, não conhecíamos a relação, não sabíamos, era tudo muito bem apresentado à sociedade, né? Ela era da igreja, ele não, os filhos sendo criados na igreja e tal, criancinhas pequenas, e um dia ela disse: ele sempre foi ciumento, mas foi piorando, e agora ele tranca o quarto à noite, guarda a chave no bolso do pijama e dorme com o revólver carregado debaixo do travesseiro. E como é que essa mulher dorme à noite, né? Sim, e durante a noite, às vezes ele me soca, bate em mim. É um ciúme fora do controle. O que eu faço? O meu conselho foi: tire já as crianças da casa, corra para a casa do seu pai, mãe, eram idosos, mas era o lugar seguro. Né? E a polícia irá para fazer o boletim de ocorrência e tal. Seu pai vai ajudar em tudo isso. Esse é o meu conselho pastoral: preserve a vida, o bem maior. E outra situação que me vem à mente é de um pastor que, a qualquer preço, ele dizia que o casamento tinha que continuar, mesmo ela sendo ameaçada de morte. Estava sendo ameaçada. Não, continua, mas ele vai me matar. Continua no casamento. E só o pastor sabia. Ninguém mais sabia desse dilema que ela estava enfrentando. E dali um tempo, ele cumpriu a promessa, matou a esposa. E eu imagino como ficou a consciência deste pastor. Um sentimento de culpa, né? Tem algo que é importante falar, que está ligado a essa toxicidade, que é a chamada fisiologia, como isso funciona no corpo da pessoa ou do casal. E quem fala muito sobre isso é Daniel Goleman. Daniel Goleman revolucionou as teorias do comportamento humano. Eu sou um estudioso inveterado dele, né? O que ele vai lançando eu vou comprando e lendo. Foi ele que lançou aquele livro Inteligência Social, Inteligência Emocional. São obras dele. Pois bem, ele explica mais ou menos assim. Um casal vai brigando e começa a discussão, a briga, por algum motivo, seja qual for, e vai havendo uma escalada
de tortura psicológica, gritos, violência psicológica, violência emocional e vai. Primeiro dia, a adrenalina desse casal sobe. O segundo dia, eles continuam a briga e chega naquele ponto de ela jogar as roupas dele numa mala, jogar a mala lá de cima do apartamento, ele pegar a chave do carro dela e ir lá para baixo e tirar as peças do motor para ela não poder mais sair. E assim, aquele clima horrível. E eles vão. Segundo dia, a adrenalina subiu mais. A escalada. Terceiro dia, a adrenalina chega num pico que a gente chama de ponto de saturação. Aí despenca totalmente. Assim, não é por etapa. Mergulha. Mergulha, estaca zero. Aí o corpo produz endorfina, que faz o casal se sentir bem. Eles se sentem bem, aí se amam, têm uma boa relação sexual, e aí um olha para o outro e diz, nossa, nós não vamos mais brigar, olha que coisa, olha o que estávamos fazendo. Só que, veja bem, essa escalada de adrenalina, Sim. essa dose alta, aí, vindo como compensação dessa crise, uma grande dose de endorfina faz esse casal se sentir bem e viciar nesse processo. E faz o casal até se sentir mais forte depois dessa... Mais forte, Isso. exatamente. Aí, só que 2 ou 3 meses depois, esse mesmo casal vai precisar desse mesmo processo, porque virou um vício. Aí faz sentido o vício de amar e repelir, faz sentido chamar de vício o relacionamento tóxico em muitas situações. E, pasmem, ele atinge as mesmas áreas do cérebro que um viciado em tóxicos, um viciado em álcool ou um viciado em jogo vai ter assinaladas no seu cérebro. Então, virou um vício mesmo. O brigar então, costuma-se dizer, a cola que os une é a briga. E já não é um problema para o pastor resolver, né? É um problema para o psiquiatra resolver. Exatamente. Então, alguma coisa eles precisam fazer para trocar essa dose de endorfina que vem no pós-briga para uma outra produção de adrenalina e endorfina, esporte, por exemplo, ou viagem, alguma coisa assim. Então, veja como vão caminhando essas questões. E você encontra muitas pessoas assim. Por exemplo, uma situação, atendi um casal às 3 horas da manhã. Eles pediram socorro, corri lá, meio sonolento e tal, e eles brigaram, feito 2 metralhadoras, assim, disparando o tempo todo, gritando. E eu tentei levar uma palavra de pacificação, etc., mas foi impossível. Eu saí de lá, assim, pensando onde eu falhei, né? Eu gostaria de chegar aqui, ter orado, ter conversado, ter aconselhado, ministrado e tal. Aí eu fiquei pensando, é sexta-feira, então eles se separam no sábado, tá insustentável. Domingo eu prego no culto, etc. e tal, mas na segunda-feira eu já falo com ele para ver como está a situação. Aí, de repente, eu preocupado com isso, né, uma família muito preciosa para nós. E aí, de repente, no domingo à noite, quem eu vejo entrando de mãos dadas na igreja? Aquele casal. E os miseráveis vêm e sentam na frente, assim. O senhor perdendo o sono e o casal voltava direito e o senhor nem sabia. Aí, lógico, ó, terminou o culto, eu perguntei, e aí, como é que está aquela situação, aquele problema e tal? Não, ó, tá tudo bem, a gente tá bem, nós estamos 100%. Então, naquela época eu não entendia nada disso, né? Fiquei com um ponto de interrogação enorme na cabeça. Se fosse hoje, eu simplesmente diria, ó,
É a cola que une vocês. Então, dê um jeito de retrabalhar tudo isso para que não esse vício seja rompido ou substituído. Normalmente, a gente ou oferece ruptura para o vício, mas como já eram casados, né, essa ideia de fazer alguma coisa que gere adrenalina e endorfina. Isso não seria, nesse caso, provavelmente não era uma pessoa que tinha uma... já era tóxica. Às vezes, alguma situação do relacionamento e viver essa experiência de viver esse pico de adrenalina e depois essa endorfina, e isso tornar emocionante a relação, e isso ir evoluindo até que se tornar uma relação tóxica por conta disso. Exatamente. E olhe bem, é exatamente isso. Se esse casal se separar, e, por exemplo, ela dizer assim, olha, agora eu não quero alguém mais que seja parecido com ele. Ela vai dar voltas e vai cair no ninho de outro tóxico. Por causa das informações que ficam no subconsciente, no próprio sistema que fez ela sofrer com a relação tóxica. Repete os padrões, né? Repete os padrões. Uma coisa interessante que o senhor falou, que graças a Deus aconteceu com o senhor, acredito que acontece também com outros pastores, é do casal chegar até o pastor, conseguir ter esse acesso de chegar até o pastor e expor a situação. Porque no consultório aparecem muitas mulheres que não conseguem chegar até o pastor por conta do companheiro que fala assim, não, da nossa vida ninguém precisa ficar sabendo. A gente resolve aqui mesmo. E aí ela acaba expondo isso na terapia. Então, que bom que as pessoas conseguem chegar num líder religioso, numa pessoa né, que vai poder estar acompanhando, aconselhando. Porque senão isso vira um caminho sem volta. Porque o senhor pode perceber, os casais que brigam, que têm esses relacionamentos tóxicos, eles chegam perto das pessoas, dos parentes, e parece que é o casal maravilha, o casal top, casal... Sim. Ninguém imagina o que pode estar acontecendo em casa, ninguém imagina o quanto aquela mulher ou aquele homem pode estar sofrendo com aquele ciúme doentio, que nem o senhor comentou o caso do rapaz que se escondia no banheiro porque a mulher... Olhando eles antes, o senhor não imaginava, olhando aquela mulher, que ela saía com faca atrás daquele homem. Jamais e com imaginava. os filhos. Então, a gente não imagina, a gente olha para as pessoas e não imagina o que acontece dentro da casa delas, né? Sim. E existe uma situação que a gente costuma alertar quem sai de uma relação tóxica a se curar. Sim. Tanto com aconselhamento pastoral, como também terapia, se necessário. Exatamente. Né? Nós, pastores, não somos contrários à ciência. Pelo contrário, achamos muito importante indicar pessoas que precisam de um determinado cuidado mental ou emocional aos profissionais daquela área, para que essa pessoa consiga se resolver a ponto de não entrar em outra relação tóxica, dado o fato de ter já esse modelo ou até esse vício, né? O vício de amar ou de repelir. Isso. A gente orienta isso também no consultório, porque ela sai de um relacionamento tóxico, onde ela foi totalmente machucada, ela tá sangrando por dentro. E se ela já entra em outro relacionamento, foi como o senhor falou, ela repete os padrões. Então ela precisa desse tempo para se curar, se renovar, entender a questão do autoconhecimento, do amor próprio, se sentir segura para entrar num outro relacionamento, se quiser entrar também no outro relacionamento, né? Se firmar primeiro para depois tentar se relacionar com alguém, para exatamente não acontecer isso, repetir o ciclo e se ferir novamente, e aí entrar num buraco sem fim. E ficar num ciclo bem vicioso, né? E eu acho que o maior problema é que nessas relações,
geralmente vão haver filhos e esses filhos vão aprender a se relacionar com o exemplo que elas têm em casa, né? Sim. E vão carregar isso para a vida e normalizar, porque eu acho que assim, se eu tô acostumado a ver uma vida que no relacionamento há desrespeito, quando eu for me relacionar com alguém, muito provavelmente eu posso fazer o desrespeito ou receber desrespeito e achar aquilo normal. E entender que relacionamento está vinculado a esse tipo de tratamento, né? Às vezes eu até nunca tive uma experiência, mas eu não vou achar estranho quando eu começar a me relacionar e a pessoa fizer isso comigo, porque minha mãe vivia isso, meu pai vivia isso, eu vou achar que aquilo é que é o único jeito de se relacionar. É o que a gente chama de efeitos transgeracionais. Os filhos inseguros, né? Porque tem esse modelo, e a repetição dos padrões. Eles viram isso, né? E principalmente entre 0 a 8 anos de idade, a mente da criança é uma tábua rasa. Tudo que colocar ali tem um efeito enorme para a vida. Para moldar, né? Para moldar. Então, se aquilo que ela está observando em casa, ela está captando, é natural que isso vá se reproduzir depois na vida dela como esposa ou como esposo. E muita gente acha que, às vezes, aquele comportamento é genético, né? De ter uma determinada personalidade ou determinada atitude. E muitas vezes não é, ele é comportamental. De assistir aquilo e ir normalizando até que aquilo passa a ser a sua forma de agir, né? Existem as teorias a respeito disso, né? De que é genético e de que é comportamental. E pode ser as duas coisas também, né? Porque, por exemplo, o corpo de uma criança que está sendo gerada, um feto, ela recebe, por exemplo, voltando ao exemplo anterior, recebe pelo cordão umbilical aquelas descargas de adrenalina e endorfina. Sim. Então ela já nasce viciada a essa sensação. Sim. Por exemplo, ao contrário disso, veja que coisa interessante. Crianças que são filhos de pais ou mães que cantam ou tocam numa igreja, por exemplo, já nascem afinadas. A tendência já é essa. A vida intrauterina produz coisas que a gente nem imagina. Por causa a criança já ouve, já sente, já recebe informações. Imagine depois que nasce, então. Pastor, assim, toda relação tóxica vai terminar em divórcio ou entende que há possibilidade de recuperação de uma relação que está tóxica? E o senhor já recebeu também algum casal no seu escritório, na sua sala pastoral, que tinha relacionamento tóxico e conseguiu transformar o casamento através da palavra, através de oração, de mudança de comportamento, de acompanhamento talvez psicológico? Sim, sim. Glória a Deus por isso. Sim. E a gente fica feliz quando isso acontece, porque, na verdade, essa é uma obra de Deus na vida de quem abre o coração para ser trabalhado por Deus. Deus não ele não invade ou manipula arbitrariamente quem se nega. Por exemplo, existem situações onde a esposa quer solução, o esposo não quer. Existem situações onde, ao contrário, ele pede socorro, ela não. E existem situações onde os dois pedem socorro. Alguns efeitos podem ser trabalhados no relacionamento. É aquilo que a Cristiane perguntou. E se forem trabalhados, não necessariamente chegarão na ruptura, né? Por exemplo, assim, efeitos de um relacionamento tóxico. Se o casal, ou se ambos, ou ele que é tóxico, ou é ela que é tóxica, entender, preciso de tratamento para cuidar do outro, né?
porque os efeitos são normalmente esse, né? Perda de autoestima, o casal dizer, não sabemos mais quem somos, né? Nos perdemos no meio da relação. Perdemos a vontade de ser alguém ou sermos nós, ao invés do eu. Então, perda da autoestima, esvaziamento, onde um começa a prosperar intelectualmente, financeiramente, o outro critica. Por exemplo, ela vem de origem rica, nobre, com uma herança muito alta e começa a brigar, discutir e sempre joga isso. Olha, você está pendurado em mim, você é o golpe do baú e tal. É lógico que ele vai começar a perder, o esvaziamento, a ansiedade, a falta de horizonte, dizer assim, será que vamos nos separar ou não? Como será daqui 1 ano? Como será daqui 2 meses? Vai faltar dinheiro? Que vontade eu tinha de sair daqui, mas não posso porque tenho dependência financeira desse casamento, os filhos, né? De que forma os filhos vão encarar? Então isso gera uma ansiedade e às vezes essa ansiedade sempre leva a estaca zero, dizer, olha, eu não posso sair da relação agora. E aí o que é o tóxico se aproveita. Sim. E diz, viu, você depende de mim. Né? A depressão também é outro sintoma. E olha que coisa interessante, sintoma não, efeito. Doenças cardiovasculares. A Universidade de Yale, Estados Unidos da América, chegou à conclusão de que casamentos com altos níveis de toxicidade são parte do grupo de risco de doenças cardiovasculares. Eu acredito. E a OMS, Organização Mundial da Saúde, já trabalha nessa direção, fazendo pesquisas e estudos, e chegaram à seguinte conclusão, de que homens que vivem num relacionamento tóxico e sofrem pressões no casamento, inclusive pressões da esposa, entre 35 e 45 anos de idade, são mais propensos a infartarem, né? Ou terem doenças dessa natureza. A baixa pessoa imunidade. Fica o tempo todo vivendo num estado de alerta, né? Uhum. O corpo está sempre produzindo substâncias ali, sim. Isso vai prejudicar mesmo o organismo, né? Vai desenvolver não só doença cardíaca, eu imagino que muitas outras doenças são desencadeadas, porque você nunca está relaxado quando você vive dentro de uma relação doente. Também, nesses estudos, se chega à conclusão de que o casal que está vivendo essa relação, ou então o que é a vítima na relação tóxica, tem baixa imunidade. Então, por causa dessa situação, um momento está alegre, outro momento está triste. Um momento é um pico de euforia, outro momento é um pico de tristeza, um momento é um pico de raiva, outro momento é um pico de amor. O corpo não aguenta esse descontrole. Dá uma exaustão, né? Emocional, dá uma exaustão. E aí a imunidade sofre com isso. Você, por exemplo, encontra pessoas indo constantemente ao consultório médico, e já aconteceu isso, de o médico dizer assim, clinicamente você não tem nada. Então eu vou fazer algumas perguntas aqui. Depende da resposta que você der, eu posso te encaminhar para alguém que pode te ajudar. E é interessante, alguns médicos encaminham o paciente para o pastor, dizendo, pastor, isso aqui não é um caso para mim, é para o senhor, tá? Topo e tal. E faz aquelas perguntas, como você está no trabalho, como está o teu nível de contentamento, está sofrendo algum tipo de pressão psicológica e tal. E porque os sintomas dessas, a gente chama de doenças psicossomáticas, elas nascem na alma e só refletem no corpo. O corpo é apenas um reflexo. Se não curar a alma, nunca vai curar o corpo.
Então, aí de repente a pessoa começa a melhorar na autoestima, receber aconselhamento pastoral, o casamento começa a ir bem e tal, e sara. Sara de todas aquelas dores, insônia, aquela baixa autoestima e tal, e pronto, o casal se ergue, graças a Deus. E então a pergunta é se há possibilidade, né? Existe sim possibilidade de acerto, de se encontrarem, de se tratarem, né? E a gente costuma usar um versículo da Bíblia para isso. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós capítulo 3, versículo 3. É uma pergunta retórica, é aquela pergunta que se faz já sabendo a resposta. Não há possibilidade de dois andarem juntos se não houver acordo. Então, se há acordo de dizer assim, olha, vamos buscar ajuda, e é muito interessante quem estiver assistindo este podcast, buscar, que está precisando de ajuda, buscar ajuda, buscar. No pastor, ou se é um católico, no padre, buscar ajuda no terapeuta familiar, no psicanalista, buscar ajuda no psicólogo, etc. É o amparo para que a relação se conserte. E quem busca ajuda já tem o coração aberto. Então, existe essa possibilidade. Agora, existe a outra situação, que essa é trágica, é ruim para nós. É quando chega um ponto de alguém dizer, eu não quero ajuda, eu não preciso de ajuda, é você que precisa, é você que está aí mendigando amor, é você, então, é você que busca ajuda, eu não. E isso vai virando uma toxicidade tal que vira violência doméstica, vira perseguição constante, ameaça e até ameaça de morte. Quando isso acontece, a gente aconselha, sim, a ruptura, de uma forma menos litigiosa possível. Por exemplo, a ruptura de um namoro tóxico. Eu aconselho que seja num lugar público. Vai lá no shopping, na praça de alimentação e conversa ali. Porque existem possibilidades de, na hora da ruptura, a outra parte ter um surto, né? E naquele ambiente público é mais difícil de acontecer um ato de violência. É muito importante, quando a relação oferece risco, avisar parentes, dizer, olha, nós vamos ter o nosso ponto final hoje à noite, fiquem atentos. Se precisar de ajuda, eu vou pedir, ou então... já esteja por perto, né? Esteja por perto, vou deixar a janela aberta, algum sinal, sabe? É muito importante. Se chegou aos finalmente de violência, ameaça de morte, de feminicídio ou homicídio, que seja, avisar a polícia. Então, hoje, há leis que protegem as mulheres no Brasil. Por que as mulheres? Porque são mais frágeis. Segundo a estatística, isso está no livro também, os casos de violência são, normalmente, 90% o homem que é o violentador, torturador psicológico ou violência de fato, violência física, emocional, etc. É o torturador, é o que promove a violência. E a mulher, 10%. Então, os altos índices de feminicídio, altos índices de violência doméstica sempre tem a ver com a mulher como vítima. Em alguns casos, ao contrário, né? Então, não estou defendendo aqui a situação do gênero em si. Estou falando de números, né? De estatísticas. Eu acho que também o homem talvez tenha até mais dificuldade de denunciar também, né? Se ele sofrer algum tipo de violência. Sim. E agora, olha que coisa interessante. Como a gente fala mal de coisas
do nosso país e deixa de falar bem das coisas boas. A Lei Maria da Penha e as delegacias de mulher, as delegadas mulheres, isso tem em poucos países. Eu estive, algum tempo atrás, pregando e ministrando algumas palestras na Suíça, um país de primeiro mundo. Digamos aí, estaria entre as 3 maiores economias, melhores economias do mundo. Um nível intelectual altíssimo dos suíços. Após um culto, eu havia pregado, um dos dias era sobre casamento, conjugalidade e tal. E aí uma senhora, depois do culto, falou para mim, ela falava bem o português, ela disse assim: pastor, eu sofro com o meu esposo. O marido dela não era evangélico, não era da igreja, e ela abriu o coração, pediu oração. Ela disse, ele chega a me agredir fisicamente. E eu perguntei isso. A senhora já foi algum dia na polícia e tal? Ela disse: aqui não adianta. Se eu for lá, o delegado vai dizer: esse é um problema familiar de vocês. Resolvam lá. Não existe uma proteção tal qual existe no nosso país. Então, comparando um país de primeiro mundo e um país de terceiro mundo em desenvolvimento, que é o Brasil. Então, tem coisas boas. Eu acho que tanto mulheres como homens que sofrem com a violência doméstica ou com ameaças de morte podem procurar socorro. O que eu vejo com relação a isso é que as pessoas esperam chegar num grau muito elevado para tomar providências. Eu acho que existem sinais dentro de uma relação que indicam que o risco, né, de violência, de uma coisa mais séria, está chegando num ponto que já não dá mais para... E aí as pessoas esperam avançar muito. Sim. Né? E nesse caso, a Lei da Maria da Penha, ela protege, mas eu acho que não é necessário chegar num patamar de ter que pedir uma medida protetiva para tomar uma atitude, né? O divórcio, ele é a ferramenta, num caso de quem é casado, né, que queira acabar, ele é a melhor forma. E tentando que seja, como o pastor falou, da melhor maneira possível para não chegar a ser um litigioso. Porque quanto menos traumático for, também menor possibilidade de que chegue numa via de fato de uma perseguição, de um feminicídio ou até de um homicídio, né, no caso da mulher contra o homem. E no escritório, eu sou advogada, né, atendo casos de família, assim, direito civil. O que mais acontece é das pessoas esperarem chegar num extremo para buscar uma ajuda de qualquer tipo, até mesmo uma psicológica, pastoral. E quando chega num patamar de procurar o escritório para fazer o divórcio, as coisas já estão tão abaladas que às vezes você não consegue nem o diálogo. Mesmo através de outro advogado, você não consegue nem o diálogo. Aí vira um divórcio litigioso que massacra ambos, massacra os filhos, né? Todos sofrem. E um escritório que tenha, assim, maior capacidade de acolhimento, de resolução de conflitos, com preparo maior para acolher e para fazer essa interação, às vezes, entre o casal e tentar trazer para uma razão, para esse momento que já é difícil. Ele vai ser difícil, independente de não ser um relacionamento tóxico, ele vai ser difícil. As pessoas já estão muito feridas quando elas vão encerrar um casamento, né? E aí, esse momento desse diálogo, de buscar um intermédio, né? Porque o escritório é isso, ele é um intermediário para fazer esse momento de diálogo entre as partes, para tentar chegar no melhor,
possível, principalmente havendo filhos, porque muitas vezes as pessoas, elas estão num relacionamento tóxico, não num patamar de ser uma pessoa que oferece risco à vida, mas o fato de permanecer nessa relação, se não há meios de tentar achar uma solução, as crianças que estão vivendo ali sob aquele teto, elas estão em risco, porque elas estão construindo a personalidade delas com base naquela relação que elas estão vivendo, que elas estão assistindo. Então esse é e tornar esse divórcio um momento tranquilo, com acolhimento, tentando trazer os pais para a razão, de olhar para o que é melhor para as crianças, para a proteção dos direitos da criança. Aí a gente vê discussão por pensão, a gente vê discussão por guarda, a gente vê pessoas que dificultam o relacionamento entre pais e filhos para atingir o cônjuge. Na verdade, ela está causando uma lesão enorme nos filhos para o futuro. Então, ter um acolhimento de um profissional que vai ter esse olhar de saber que aquele momento que as pessoas estão feridas e estão se atacando, aquilo vai reverberar, às vezes, na vida adulta do filho, que você vai ter que lidar com aquilo depois, de novo, só que na personalidade, na vida dos seus filhos. Então, essa orientação a gente sempre procura, nesse momento, dar esse acolhimento e tentar tornar tudo da forma mais tranquila. E às vezes você vê nitidamente que um dos dois quer sangue. Sim. Né? Quanto antes se resolver, melhor. E quanto antes tratar, não pensando em divórcio, mas pensando em reconduzir o casamento para a saúde. Essa é sempre a primeira opção, né? É a primeira opção. É sempre a primeira opção. Por exemplo, você nunca verá um pastor ou um padre aconselhando, um rabino que seja, aconselhando um casal ao divórcio de forma arbitrária, fútil. Não. Tenta-se de todas as formas a saúde emocional, a funcionalidade deste casal, dessa família. Então, a ruptura vem como conselho quando realmente há perigo de vida. Ou então, se continuar na relação, tem uns que de repente não vão morrer de violência, mas vão morrendo aos poucos, morrendo mesmo. Morrendo, a saúde, de depressão, debilitando. De angústia, de insegurança, de ameaça, e isso vai tirando a vida de uma forma que perde-se o sabor de viver numa relação tóxica. No escritório, recentemente, um casal estava separando e na audiência de conciliação para tratar da situação do divórcio, um dos dois manifestou que, não estava muito certo. Puxa. A gente já, na audiência, interrompe-se a audiência, o conciliador, não quer terminar, depois se eles for o caso, eles casam. Não. Prioridade é a família. Sim. Se existe a possibilidade deles reconciliarem, então nós vamos interromper e vamos reagendar essa audiência para um outro momento para que eles tenham a oportunidade de se entender, conversar e ter certeza do passo que eles estão tomando. Porque isso é muito sério, né? A família é uma criação de Deus, né? Não é uma coisa dos homens, e a gente entende que é muito importante mesmo. Há um postulado bíblico que diz: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Agora, existe uma situação assim, isso também é estatístico, quando um casamento se desfaz, uma ruptura, aproximadamente 52 pessoas são atingidas com tristeza, depressão, tristeza, frustração, desilusão, filhos que vão levar o padrão. Um menininho de 4 anos de idade abriu o vidro do carro e eu estava na rua, na calçada, e um menininho me identificou e gritou: pastor. Eu falei: pois não, que legal te ver aqui e tal. Aí ele falou assim: deixa eu te contar uma coisa. Meu pai colocou a faca assim no pescoço da minha mãe. Meu Deus. 4 anos. E eu fiquei olhando a cena. Eu fiquei assim, parado, estático, né? Eu pensei que era invenção do imaginário de uma criança.
A mãe dele estava no carro, no volante. A mãe dele olhou para mim assim, quase chorando, e fez assim. Que sofrimento. Eu sabia, era verdade. Que coisa terrível, né? Não era um casal da igreja, né? Assim, mas era conhecido. E o pastor vai sendo conhecido na cidade e tal. Então, mas ouvir isso de uma criança, e ela encenara ainda, né? Ela colocou o dedinho assim no lugar e falou. Então, são cenas. Então, tudo isso é que me levou a pensar e pesquisar esse assunto. Então, são 8 anos já pesquisando assim, com foco, né? A estrutura familiar e tal, casamento, namoro, mas com foco na questão da toxicidade. Pastor, a gente ainda tem muita coisa que a gente queria falar, mas o nosso tempo já foi. Pastor, o que o senhor aconselha, assim, uma última mensagem que você daria para os casais, para a gente se despedir? Para os casais e para os solteiros que reconheceram os sinais aqui que o senhor citou, né? O que o senhor diz? Pula já do barco? Então, para os solteiros, começando, para os solteiros, avaliem muito bem o tipo de relação em que podem entrar ou estão pensando em entrar. Por exemplo, um caso hipotético. Ela está apaixonada por ele e nota que ele fica bravo e irado constantemente. Mas diz assim, quando casar, melhora. Ou então, ele bebe exageradamente nos finais de semana, mas é um bom trabalhador. Ela diz, quando casar, melhora. Às vezes ele briga demais com a mãe dele e tem uma certa proximidade do pai, cumplicidade e tal, mas diz assim, quando casar, melhora isso. Não melhora. A notícia não é boa. Piora. Quando casar, piora. A menos que Deus faça uma obra nisso. Então, fuja do relacionamento tóxico. Para os casais, né? Seja ele ou ela, que estão pensando em namorar, coloquem isso no radar. Se já são namorados e estão vivendo a relação tóxica, aconselhei um casal numa determinada ocasião que eles já tinham rompido e voltado 9 vezes. Então, com ciúmes doentios, brigas, discussões, que casamento pode sair disso, né? Então, o conselho é, se separe imediatamente. E como se separar? Não é aos poucos, é rompendo mesmo. Não é aquela ideia assim, eu vou ainda continuar amigo, olha, ainda podemos conversar. Não, é ruptura mesmo na relação tóxica. Dizer, olha, vai sofrer? Vai, né? É igual a abstinência. É interessante o seguinte, que os sintomas são iguais de alguém em abstinência de vício. Mãos trêmulas, ansiedade durante o dia, aquela ideia, ele vai me ligar. Hoje ele vai me ligar, tá aqui. É o vício mesmo, né? Insônia, alto nível de ansiedade por causa da situação. Mas sofrer isso de uma vez só, para se livrar do que ficar sofrendo a vida inteira depois. Se é casado, busquem ajuda. Busquem ajuda, não pensem em divórcio num primeiro momento. Existem muitos textos bíblicos que nos vêm à mente sobre a raiva, sobre o domínio próprio, sobre as crises de ciúme, sobre o autocontrole e, com certeza, uma ajuda espiritual, bíblica, pastoral fará toda a diferença. Então, a nossa cidade de Marília, que tem muitas igrejas, né? E muitos pastores bem preparados para ajudarem, pastoras. Que oferecem também cursos de casais, né? Exato, né? Há psicanalistas, há psicólogos bem intencionados, não apenas aqueles que já dão um conselho pronto, um pacote pronto, a ideia assim, vamos já para o finalmente. Não, vamos trabalhar pela relação.
E nós temos, ao longo dessa caminhada toda de pastorado, quase 35 anos de ministério pastoral, nesses 35 anos, muitos testemunhos, tanto da minha parte como de colegas pastores e pastoras, que viram, acompanharam casais e eles foram transformados pelo amor de Cristo e por uma nova vida reconduzida pelos valores de Deus. Então, o meu conselho é: busque ajuda no lugar certo. Busque ajuda com quem tem ajuda para dar. Não buscar ajuda na mídia ou nos colegas de bagunça e tal. O conselho não será bom. Busque ajuda em quem pode dar ajuda e estender a mão. Que episódio, hein, Cris? Muito bom, muito bom. Tem que fazer uma parte 2. E já está convidado para voltar, inclusive com os outros livros também, se o pastor tiver oportunidade, estiver aqui por Marília, fala pra gente e a gente vê se consegue uma outra oportunidade. E para você que ficou com a gente até aqui, muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado por participar desse episódio conosco. Se tiver alguma coisa que você queira compartilhar com a gente, vou deixar os nossos canais, vão estar no vídeo para que vocês também possam nos contatar e que possa também, se conhecer alguém que está vivendo uma situação dessa ou que está saindo de uma relação desse tipo e que precisa se curar, se cuidar, ou alguém que precisa fazer esse passo, né, que não tem mais como seguir, precisa de amparo, também nós estamos aqui para isso. Pastor Marcos, muito obrigada por ter vindo aqui, compartilhar tanta experiência, tanta sabedoria. Foi um prazer te receber aqui. E para você que está aí de casa, curte, compartilha esse vídeo que você está assistindo com todas as pessoas que você conhece. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, também seguir o Pastor Marcos. Nós vamos deixar aqui o endereço para vocês seguirem ele. Deus abençoe vocês e não se esqueça, o amor de Deus, ele não machuca. Deus abençoe. Um abraço. Tchau, tchau. Deus abençoe, um abraço. Obrigado pelo privilégio de estarmos juntos. Foi muito bom. Amém.